tá todo mundo falando dessa luta do blindado contra o Chris Weidman, que tem casa de aposta envolvida, que tem máfia de resultado, que favoreceram o Chris Weidman, que roubaram o resultado. Fica aí que eu vou contar pra vocês o que realmente aconteceu. Galera, antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir pra vocês, por favor, deixa o like aí, clica no joinha aí, isso ajuda demais a gente tá em algum tipo de shadow ban do YouTube, o YouTube não recomenda nossos vídeos, então, por favor, deixa o teu like, comenta qualquer coisa aí, se você não gostar do vídeo depois, pode deixar o dislike, né, diz que não gostou, mas qualquer interação que vocês tenham com o vídeo ajuda demais a gente, e ajuda o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas, beleza? Bora pro vídeo. Eu não vou dizer que não teve erro do juiz, que não teve coisa errada nessa luta, que as dedadas do Chris Weidman não fizeram diferença, fizeram muita diferença, tava errado, tinha que ser punido, mas não foi. O que acontece agora é o seguinte, tem uma regra que diz que quando eles param a luta, quando o cara não pode mais lutar, lembra que a gente tá cansado de ver por aí, tipo, o cara leva uma dedada, e fala, entra o médico lá no octógono e fala, pô, não, você pode continuar? O cara fala, não consigo ver. E aí a luta encerra. Só que essa luta só entra como no contest, que é sem decisão, quando tá na metade para trás da luta. Da metade para frente da luta, quando passou mais de 50% da luta, eles vão paralisar a luta e vão olhar o que os juízes marcaram, para saber qual que é o score da luta para poder decidir quem que vai ser o campeão. O cara não conseguir mais lutar, não dá para ele automaticamente o direito de vitória. E foi exatamente isso, depois de um erro de arbitragem, que aconteceu ontem na luta do Chris Weidman contra o Bruno Blindado. Uma coisa que o Blindado não podia ter feito era ter se jogado no chão para reclamar. Ele tinha que ter se afastado, ele tinha que ter pausado, levantado a mão, chama o juiz, tenta dar paralisar a luta daquele jeito. Quando ele se jogou no chão ali no terceiro round, o Chris Weidman o juiz foi lá e paralisou. Aí o que aconteceu depois? Eles foram ver a decisão pelos vídeos. Mas quando isso acontece, não pode voltar a luta nunca recomeça, tá? O que ele viu foi que realmente teve uma dedada muito séria no olho, e aí eles vão pra regra. Qual era a regra? Depois da metade da luta, como já tava mais da metade do final da luta, eles foram para os cartões dos juízes. A certeza que a gente tem é que aquela luta indo para decisão, esquece o dedo no olho. Se aquela luta tivesse ido para decisão, o Weidman teria vencido por decisão unânime. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles paralisaram a luta daquele momento da dedada no olho e foram ver quem estava vencendo na papeleta dos juízes. E deu Chris Weidman. Aí, seguindo a regra, eles deram a vitória para o Chris Weidman por decisão unânime. Podia ter cancelado a luta? Não. Podia ter tirado um ponto do Weidman? Podia, mas não ia fazer diferença, porque mesmo tirando ponto, o Weidman ainda teria ganhado a luta por decisão. Podia ter desclassificado o Weidman? Podia, mas não foi, porque não teve nenhum aviso forte. Por exemplo, se na primeira dedada no olho o juiz tirasse um ponto do Weidman, ficaria ali já um aviso formal de que, olha, não vou tolerar isso de novo, e aí a luta pode ser cancelada. O que aconteceu foi um aviso verbal pro Weidman e pro Blindado, porque a hora que o Weidman acerta o Blindado a primeira vez, o Blindado também acertou uma dedada no olho do Weidman. O problema é muito maior do que o que aconteceu na verdade. O problema é a luva do UFC, que não ajuda. O formato anatômico da luva, e eu tenho uma luva aqui, eu vou mostrar pra vocês, não ajuda os caras a ficarem com a mão fechada. Eu vou mostrar agora pra vocês, dá uma olhada. Ó, tô com uma luva na mão aqui, tá? Da comemorativa de 30 anos do UFC, tamanho grande. Eu vou abrir e vou colocar ela na mão. E eu vou mostrar pra vocês. Ó, ela fecha aqui, fechou aqui, aí dá uma outra volta, bem justa, que é mais ou menos como fica a luva dos caras. Automaticamente, se você tá com a mão descansando, olha isso. A mão fica assim, ó. Pra você defender, não tem jeito de você não usar os dedos pra frente, a não ser que você defenda assim. Isso não existe. O cara tá ali, ele na verdade, ó, ele quer ficar com a mão aberta pra fazer a defesa, né? Só que não dá. O formato da luva, como é curvado, ele deixa os dedos apontados pra exatamente na direção do olho do cara. Então esse movimento que o cara faz pra fazer guarda ali, pra se esquivar, isso fatalmente acaba pegando o dedo na direção do olho do cara. Todo mundo, acontece isso com todo mundo. Com todo mundo que luta assim,
você vai sempre ver o risco de dedada no olho. Não tem jeito, é o formato anatômico da luva. Ah, mas existe outro jeito, existe outra luva? Existe várias luvas. Eu vou mostrar pra vocês alguns outros exemplos aqui. Olha só, tem uma luva da PFL aqui, inclusive é a luva nova que o pessoal da PFL tá usando, e é exatamente a mesma coisa. Todas elas têm o mesmo acolchoado em cima aqui, que faz a mão ficar daquele mesmo jeito. Eu tenho aqui, ó, uma luva do One, que é a mesma coisa. Ó, todas elas fazem exatamente a mesma coisa. Então, não é, eu vi muita gente falando, o problema é a luva que o UFC usa. Não é o UFC, é uma luva meio padronizada pro MMA. Eles precisam ter os dedos para fora, porque tem o fator grappling ali, e sem a mão os caras não conseguem fazer wrestling, fazer jiu-jitsu. Então não é um problema só da luva do UFC, é um problema geral, tem que mudar. Se tiver que mudar, tem que mudar a luva de todo mundo. Eu até vi no comentário do Instagram um cara que falou, mas uma vez ofereceram pro Dana White e pro UFC uma luva, o time lá do Justin Gage desenvolveu uma luva que não acontece isso, que é mais fácil e não sei o quê. E o UFC não aceitou. O UFC não aceita, porque não é simples assim. Tipo, pega aqui a luva e usa lá essa daqui ao invés de usar. Pelo que o cara do comentário falou, diz que o Dana White ofereceu comprar todos os direitos da luva, da patente da luva, para poder usar. Isso é absurdo? Não, também, não é absurdo. O cara vai mudar toda uma regra, um padrão que já existe há anos, e aí ele vai ficar amarrado financeiramente com a empresa que faz a luva. Então eles não vão fazer isso. Mas isso aí é business, não tem nada a ver com o tema do vídeo aqui. O tema do vídeo é: foi de propósito ou não foi de propósito? Eu acho que foi muito de propósito. Eu acho que, como eu mostrei pra vocês, tem muitos acidentes que causam por causa do formato da luva. Se o cara quiser ficar com a mão pra cima, a mão dele vai ficar assim. Então isso causa muito acidente. Mas naquele caso específico de ontem, do Weidman com o blindado, eu acho que o Weidman passou do ponto um pouquinho. Eu acho, se vocês olharem no vídeo aqui, ele acerta a mão esquerda direto no olho do blindado, ele puxa pra baixo, porque se vocês verem, tem um vídeo lá no Instagram do MMA hoje, em câmera lenta, ele puxa essa parte do olho aqui, assim, vem pra fora, assim, de puxar pra trás mesmo. E aí, logo na sequência, ele ainda enfia o dedo da mão direita no outro olho do blindado. Então, esse caso eu não acho que foi acidente. Agora, isso muda o resultado da luta? Não. Tira ponto do Weidman? Tira ponto do Weidman. Desclassificação, esquece. Não é desclassificação porque é um golpe considerado acidental, a não ser que se repita várias vezes, mas aí o procedimento é mais ou menos o que foi seguido. Dá um aviso, aí tira um ponto, e se precisar parar a luta, para a luta. Mas o problema de parar a luta, do blindado poder continuar ou não, é esse fator tempo. Dependendo do momento que a luta for paralisada, o blindado não ganha a luta automaticamente e a luta não é considerada no contest automaticamente. Dependendo do tempo, a luta vai para os juízes. Quem marcou o quê? Primeiro, segundo round, para quem? E esse é o resultado da luta. Foi exatamente isso que a gente viu ontem. Então, espero que esteja esclarecido. É uma situação delicada. Eu queria muito que o blindado tivesse ganhado também. Não achei certo a dedada no olho, mas no final da história acabou sendo feito o que era feito na regra. Só se desclassificassem o Weidman da luta, o que vai ser uma decisão inédita quase, não lembro de cabeça de alguém ter sido desclassificado, ainda mais pós-luta, né? Eu vi o pessoal do blindado falando que eles vão disputar com a comissão atlética. Infelizmente, raramente, assim, 99,9% das vezes isso não muda nada. Então, o que fica era isso. O primeiro resultado estava errado, quando eles marcaram a vitória do Weidman por nocaute técnico. Eles pararam, falaram, opa, tá errado, teve uma dedada no olho, teve uma infração, e eles consideraram que depois daquela infração, o blindado não podia continuar na luta. Como ele não podia continuar na luta e já estava no meio pro final do terceiro round, eles vão pro scorecard dos juízes, que deu a vitória por unanimidade pro Chris Weidman. Espero que isso tenha esclarecido aí pra vocês. Eu queria fazer esse vídeo aqui só pra tentar desmistificar um pouco do que rolou ontem à noite com a luta. Também não gostei do resultado, eu queria muito que o blindado tivesse ganhado, como eu já falei. Mas é isso, tá bom? Bom domingo de Páscoa pra vocês, espero que esteja todo mundo bem. Se inscreve no canal se você já não é inscrito e obrigado, valeu, até o próximo.